Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai estar fazendo aqui o quinto aporte na carteira do canal e também vou estar mostrando para vocês a minha carteira pessoal que bateu 100% de rentabilidade. É isso aí, hein? Um marco histórico para mim e uma prova real de que é possível, né? Com o tempo, com os aportes consistentes, com a insistência, muitas vezes, né? E também com a resiliência necessária, calma, paciência, que um dia vai chegar lá, certo? Então hoje a gente vai estar aportando em fundos imobiliários. Tô com a carteira do canal aqui aberta. Vou estar mostrando para vocês como estamos hoje, né? Então, 813,78, num total de R$ 800 investido, uma variação positiva de 1,72, um lucro total de 13,78, uma variação de 1,72 e uma rentabilidade de 2,21. Isso é muito, tá? Estamos numa maré alta aí da bolsa, por isso que a nossa carteira do canal tem subido, tá? Vai ter momentos que isso aqui vai ficar no vermelho, mas enquanto tá verde é só alegria, né? Então a gente tem Itaú, Banco do Brasil, Unifique, Semig, HGLG11 e MXRF11. O último vídeo do aporte na carteira do canal foi a Unifique, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, quem quiser entender a lógica, o raciocínio que foi feito para a compra da Unifique, o link está aqui em cima. E hoje a gente vai estar complementando um pouco mais a nossa carteira em fundos imobiliários. Nós temos aqui o HGLG11, que é um fundo de tijolo focado em galpões logísticos. E temos o MXRF11, que é um fundo de papel voltado a CRIs, né? A crédito. Lá no site do nosso canal temos aqui as classes, né, os tipos de fundos imobiliários. Então a gente já tem fundo de tijolo e a gente já tem fundo de papel. Para que a gente consiga criar uma diversificação interessante na parte de fundos imobiliários, a gente vai estar fazendo um novo aporte em shoppings. Tá? Um fundo de tijolo, seus ativos são shoppings. E também vamos estar focando num fundo híbrido, tá? Que ele vai possuir uma mistura de imóveis físicos e títulos imobiliários. É um fundo que eu venho acompanhando há bastante tempo já. Eu não tenho ele na minha carteira pessoal, mas sempre quis ter. Então eu vou estar adicionando aqui na carteira do canal. Eu vou estar mostrando os galpões que ele possui e o tipo de contrato que ele vem fazendo. Então antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui ó, no XPML11 e no VISC. Esses são os dois maiores quando a gente está falando de fundo imobiliário de shopping. Já dá para ver que a diversificação de cada um deles é um pouco diferente, né? Enquanto o VISC tem uma diversificação em diferentes estados muito mais espalhada, né? O XPML11 ele tem uma concentração maior ali em São Paulo, Rio de Janeiro e mais alguns outros estados ali. Mas tem uma diferença muito grande entre eles, tá? O que me fez tomar a decisão de compra de um deles. Vamos dar uma olhada aqui, ó, antes de eu falar qual que eu vou fazer a compra. Aqui no gráfico, tá? Dos últimos 5 anos, o VISC ele apresenta uma alta muito boa. Nos últimos 12 meses foi de 22,78 devido àquela grande queda dos fundos imobiliários que teve ali em 2024, né? Então teve uma recuperação aqui muito interessante, mas ele tem uma oscilação muito maior, né? É um fundo que, olha, tem que ter estômago, né, para aguentar essas oscilações aqui. Já o XPML11, ele também tem oscilações, né? Tem grandes momentos aqui de virada de chave, mas nos últimos 5 anos ele apresenta uma estabilidade muito melhor do que do VISC, tá? E a sua variação também é positiva. Não tem muita diferença, tá, pessoal? 22 para 28 tem uma diferença, mas não é significativa, né? Quando a gente está falando de fundo imobiliário. O fundo imobiliário, geralmente, a gente está pensando em dividendo e que tenha uma valorização, já que é um fundo de tijolo, mas ela não é tão relevante assim, né? Então, falando de dividend yield, o XPML11 ele tem 9,91% nos últimos 12 meses, né? E o VISC já tem um pouquinho menos, que é 8,80%. Mas o preço sobre o valor patrimonial do VISC está abaixo do seu preço justo, está em 0,94, enquanto o XPML11 está em 1. Então ele tem, então aqui está no limite, né, da compra dele. Já o VISC tem uma margem aí que dá para tu ganhar também com a subida do preço e não só com os dividendos.
mas tem um fator bastante importante aqui que é a liquidez diária. Então o VISC tem uma liquidez diária de 8 milhões, tá? E o XPML tem uma liquidez diária de 20 milhões, ou seja, dentre os dois, o mais fácil de tu vender é o XPML 11, tá? É o que tem mais movimentações ali ao longo do dia. Mas vamos lá, qual que eu decidi comprar aqui, tá? Ambos têm um crescimento consistente, ambos pagam dividendos recorrentemente, tá? As duas gestoras são muito boas. O XPML 11 ele é da XP e o VISC é de uma empresa ali chamada Vinci Shopping Centers, que é uma subsidiária da Vinci. Os dois são muito bons, mas eu quero ter um na minha carteira, né? Eu não quero ficar espalhando, né? Diferentes fundos de shopping. Um é o suficiente. O que é importante saber aqui agora, se você quer, né, um fundo mais diversificado, mais que tenha mais regiões com shoppings diferentes, tal, o VISC é o ideal. O XPML ele é mais concentrado e ele está no preço justo, o que indica que não é um bom negócio, né? Mas na verdade o que eu vou estar comprando é o XPML 11. Por quê? Quando a gente está falando de shoppings, geralmente na cidade de vocês ou na localização que vocês vivem, no bairro, né? Geralmente tem 1, 2, 3 shoppings. Depende muito da cidade que você vive, né? Mas sempre tem um que se destaca. Sempre tem um que é mais vazio, assim, né? Então, quando a gente está falando do VISC e do XPML, os shoppings do XPML, eles são enormes. Eles não têm concorrência na localização que eles estão. Todos os habitantes ali próximos vão nesse shoppings do XPML. As classificações dos shoppings são A, B e C. O VISC, os shoppings deles são B e C, enquanto o XPML 11 é A e B. Então os shoppings na carteira, composta pela carteira, né, do XPML 11, são shoppings grandes, são shoppings com pouca concorrência, são shoppings onde a maioria das pessoas ali na região frequenta com constância. Os aluguéis são mais caros porque atrai a maior parte do público, acaba garantindo, né, que não vai ter vacância nesses shoppings, porque se você vai abrir uma loja, né, se você, vamos supor que tenha um capital interessante, quer abrir uma Cacau Show, então tu vai abrir uma Cacau Show num shopping de classe A ou de classe C. Classe C tu pode abrir, vai pagar mais barato por isso, né? Mas vai ter menos pessoas ali frequentando a tua Cacau Show, enquanto se tu abrir num shopping de classe A, né, tu vai ter uma massa maior de pessoas frequentando a tua loja, tu vai poder fazer vendas maiores, né? Então, por causa disso, né, e pela gestora também, a XP é uma gestora agressiva no esquema de compra, venda. Então, de vez em quando, esse XPML 11 tem uma venda de um shopping, mas essa venda é para gerar lucro. É uma venda que valeu a pena, que eles compraram por 90 milhões e venderam por 100 milhões. Ou venderam por menos 90 porque surgiu uma oportunidade de comprar um shopping melhor. Então, é uma gestora assim que, se tu acompanhar toda a história do XPML 11, tem algumas movimentações de shopping, compra, venda, mas no fim das contas tem um ganho e tem uma lógica, é um racional muito positivo pro fundo, sempre pensando no fundo imobiliário, tá? No XPML 11. Então, por isso, esse vai ser um fundo que a gente vai estar adquirindo aqui hoje. E que mais? Então, além do fundo de tijolo que a gente vai comprar de shopping, né? A gente já tem a variação, a gente já tem uma diversificação de shopping, galpões logísticos, de fundo de papel, e agora a gente vai estar indo para um fundo híbrido, que basicamente é uma mistura desses dois aqui, tá? E o fundo que eu tenho olhado é o ALZR11, tá? Ano passado era um fundo imobiliário que custava mais ou menos ali R$ 100, tá? E ele acabou mudando para base 10. Isso é muito bom, que nem o MXRF11, que é um fundo de base 10, é o fundo que tem mais cotistas hoje, né? É fácil de comprar, às vezes o cara compra, sei lá, outros fundos e outras ações e acaba sobrando ali R$ 20. Ele vai lá e bota no MXRF11. Então o MXRF11 é um fundo de base 10, e por ser de base 10 e outros fatores, é lógico, né? Ele acabou tendo um crescimento muito alto aí, ele é o fundo com a maior quantidade de cotistas hoje. Então a LZR11 estrategicamente mudou para a base 10, talvez para atrair mais pessoas também para esse fundo. Então eu vejo ali que ele tem uma possibilidade de crescimento muito alta, né? E também tem um fator bem relevante aqui,
que o portfólio dele é bastante variado, é bem interessante, tá? Tem empresas grandes como Mercado Livre, tem a Coca-Cola e o contrato deles é um pouco diferente. Eles fazem contratos de 5, 10 anos e com uma multa muito alta. Então, por exemplo, vamos supor que a Coca-Cola fez um contrato para 10 anos ali, né? Agora, fez hoje. O contrato renovou mais 10 anos e decide sair logo em seguida. A multa dele vai ser quase equivalente a ele ter ficado lá 10 anos. Então, ele meio que se força a ficar lá 10 anos. Então, a vacância aqui ela é baixa. As localizações dos empreendimentos são localizações muito boas. Tem empresas grandes em cidades grandes. Então, é um fundo aí bastante interessante, tá? Por causa da baixa vacância histórica, né? Por ser um fundo de valor de base 10 ali e não tem uma oscilação muito grande, tá? Deixa eu abrir ele aqui para a gente dar uma olhada. Então, olha, ele é um fundo aí que no último ano ele subiu 22,39%, né? A cota dele hoje está em 10,78. O dividend yield dele é bastante interessante, é 9,32 e o preço do valor patrimonial dele já está mais alto do que o preço justo, tá? Mas é uma quantidade muito pequena. A liquidez diária dele é de 2 milhões, tá? Não é que nem o XPML11, que é 20, né? Mas é 2. Há uma boa liquidez. Se a gente olhar aqui os últimos 5 anos, ele tem uma oscilaçãozinha maior, tá? Ele é um fundo mais, digamos, arriscado, né? Ele é um fundo híbrido, ele mistura papel e tijolo, né? A taxa de administração dele é baixa também. O número de cotistas é bem alto, tá? É 182 mil cotistas. O último rendimento dele deu 8 centavos, é mais ou menos isso que ele vai dar de rendimento. Aqui, tá? Se vocês fizeram uma comparação com um tempo maior, a LZR11 ele tá ali junto com o CDI, tá? Um pouco mais baixo, um pouco mais alto. Geralmente, tá? Eles estão ficando um pouco abaixo do CDI, porque nosso CDI tá em 15%. É um CDI injusto, né? 15%. Mas quando você faz a venda do teu CDB atrelado ao CDI, tu tá pagando imposto. E aqui os dividendos você não tá pagando imposto. Então é o ponto positivo. Tem que sempre botar na balança e ver o que vale mais a pena, né? Por isso que, para garantir, é sempre bom você ter renda fixa e fundo imobiliário também. A tendência é que a taxa Selic caia. Os fundos imobiliários vão acabar se tornando um atrativo maior. Vão começar a valer mais a pena. Então tem uma possibilidade alta nos valores dos fundos imobiliários com a queda da Selic. Então é um bom momento para a gente estar entrando. Se não for o último momento para a gente estar entrando em fundo imobiliário, tá? Porque depois eles tendem a ficar mais caros. Então eu vou estar disponibilizando para vocês o site do canal que explica os tipos de fundos ali também, tá? Vou estar passando também esse site aqui que é o site da Aliança, tá? Gestora do ALSR11. Vocês poderem ver aqui mais detalhes, né? Consegue ver o valor do imóvel, a localização exata dele, a metragem. É bem interessante, vocês sempre estarão olhando aquilo que vocês estão adquirindo. Querendo ou não, um pedacinho desse galpão aqui passa a ser meu, né? Então é importante você saber o que você está comprando. Então vamos lá para a carteira do canal, vamos aportar mais R$ 200 aqui e na sequência eu já abro para vocês a minha carteira pessoal que bateu 100% de rentabilidade, hein? Então eu vou estar abrindo aqui o aplicativo do Nubank, tá? É o aplicativo, a corretora que eu utilizo. Então eu vou adicionar aqui rapidamente o meu XPML11. Paguei nele R$ 111,69 com uma taxa de bolsa de 4 centavos, que deu 111,73, tá? Então eu vou adicionar o lançamento, um novo lançamento e vou adicionar agora o ALZR11. Eu comprei 8 cotas ao preço de R$ 10,81 com uma taxa de bolsa de 3 centavos, totalizando R$ 86,51. Com o objetivo é aportar R$ 200, né? Acabou sobrando ali um e pouquinho, que para ficar bonitinho aqui, né? Eu vou pegar esse dinheiro e vou estar aportando em renda fixa, colocando na nossa caixinha de renda fixa lá no Nubank. Então a taxa do CDI é 100%, é um pós-fixado, é de liquidez diária e o valor aportado foi de R$ 1,76. Salvando alterações, voltando para a carteira. Então temos R$ 1.000 investidos com um valor total aqui de R$ 1.277.
Já temos proventos provisionados aqui, tá? Vou colocar aqui todos os futuros, já tem, ó, 48 centavos para receber no mês que vem. E com esses títulos que a gente adicionou, talvez já venha mais alguns dividendos aqui também, tá? Para vocês saberem, é só olhar aqui o preço da Datacom. Então, ó, o XPML11, a Datacom dele é dia 18/2, com pagamento hoje, dia 25/2. Então, esse fundo aqui a gente vai receber no dia 25/3, né? Porque a gente fez a compra no dia 25/2. A gente passou da Datacom, mas a gente vai pegar a próxima. O ALZR11 é a mesma coisa, tá? Mesma data de pagamento. Então também a gente não vai estar pegando esse pagamento que foi efetuado hoje, né? E é isso, pessoal. Vamos lá para minha carteira pessoal para vocês verem. Ó, tá aqui já, né? 100,37%. Eu tenho um total de 20 ativos, né? A variação minha é positiva de 21,32. Vou estar colocando aqui o vídeo para vocês verem a composição dessa carteira, tá? Mas é uma carteira focada em crescimento de capital sem abrir mão de dividendos, tá? Mas de toda a carteira, 30% é voltada a dividendo, o restante é tudo a crescimento patrimonial, tá? É uma carteira que eu tenho há muito tempo. Vou dar uma mostrada para vocês nos proventos, tá? Como ela não é focada em dividendo, meus proventos são relativamente baixos. Tem momentos interessantes aqui que dá R$800, R$900. O próximo, ó, já está em 857, mas não está contando os fundos imobiliários, que giram em torno de 195. Então esse provento aqui deve bater ali os R$1.000 pela primeira vez. Mas já tem dividendos lá para o ano de 2028. Na Unifique, ó. A Unifique já provisionou lá para 2028, no mês 10, R$342. Sensacional, né? A gente está em 2026. Daqui 2 anos e um pedaço ali, 2 anos e meio mais ou menos, a gente está recebendo esse valor. Mesmo se eu vender as ações da Unifique agora, zerar todas elas, né? Eu ainda vou receber esse dinheiro, tá? É bem importante vocês terem isso em mente. Então não é porque você não quer mais a ação que você não vai receber isso aqui, tá? Isso aqui você possuía a ação na Datacom. É a mesma Datacom que a gente estava falando aqui, né? Se na Datacom do dividendo você possui ela, pode vender no dia seguinte que você ainda vai estar ganhando os dividendos que foram provisionados para você, tá? Já no mês que vem, eu tenho BB Seguridade. BB Seguridade paga muito dividendo, tá? Aí tem a Unifique, tem o Banco do Brasil, Itaúsa e o Google, tá? Eu invisto também lá no mercado, eu invisto também diretamente lá no exterior, tá? Eu tenho uma conta no exterior, eu faço aportes em dólar. Então esse dividendo aqui que vai vir em dólar, tá? Ele já está convertido aqui para real no investidor 10, tá? Mas é recebido em dólar lá. E esse dividendo que eu recebo lá naquela conta, eu não trago de volta, tá? Eu mando mais dinheiro, aproveitando abaixo do dólar agora, vou acabar mandando mais dinheiro para lá, para complementar esse dividendo recebido e fazer novos aportes. Indo para a rentabilidade aqui para vocês verem um pouco, né? Minha vida com investimentos começou lá em 2017, mas eu não tinha muita experiência, tá? Lá no vídeo da minha carteira eu vou estar mostrando que toda essa parte aqui, né, não tinha renda variável, era uma renda fixa. E aqui eu comecei com a renda variável. Então eu comecei a investir em ações, em fundos imobiliários, comecei a investir no exterior, tá? Aparentemente, né, não parece ser um bom negócio, certo? Mas é porque nosso CDI está muito elevado. Mas se a gente pegar aqui, ao invés de desde o início, pegar os últimos 2 anos, ó, já fica uma coisa um pouco mais interessante. Se a gente pegar os últimos 12 meses, a minha carteira vem ganhando do CDI. Se eu pegar esse ano atual, nem se fala, né? Tá muito distante a carteira porque teve uma alta muito elevada ali na B3, né? No Ibovespa. Então, tem anos bons e tem anos ruins, mas no geral temos um acumulado de 100%. O que significa isso? Considerando todas as minhas compras, minhas vendas, minha variação, meus dividendos, então eu tive uma rentabilidade de 100% do valor que eu coloquei aqui, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tá?
Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscreve ali no canal para estar acompanhando essa nossa empreitada na criação da carteira do canal aqui. Quem sabe um dia eu estou aqui gravando e a gente vai bater 100% de rentabilidade na carteira do canal, hein? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!